Olá! Como anda a sua saúde mental? É algo bem complexo da gente medir, da gente mensurar, né, e falar sobre isso. Eu sou Carol Miranda, sou terapeuta e gosto bastante de colocar à prova a minha saúde mental e te convidar para a gente falar sobre isso. A minha jornada começou com uma faculdade de Direito, olha que interessante, e ali eu busquei uma forma de acessar o outro, de acessar a justiça, os valores, a ética, e percebi que para a gente entrar no direito, a gente precisa do ser, de quem essa pessoa é. E a partir disso, eu fui entrando em outros cursos, outras áreas, e atualmente eu vejo que a gente precisa mesmo é do direito de ser. E para a gente ser na totalidade, na integralidade, precisamos ter o direito adquirido de ser quem a gente é. Mas afinal, será que você sabe quem você é? Como que é esse processo? Às vezes a gente percebe que o outro que me incomoda precisa de terapia. Aquela pessoa que me enche a paciência que precisa de terapia. E aí a gente está apontando os dedos, né, para o outro, esquecendo de olhar para a gente. Então é nesse momento que eu convido você a seguir aqui o nosso conteúdo que objetiva falar sobre saúde mental, mas também sobre como você identificar passos de se ajudar, procurar uma terapia que seja realmente condizente para aquilo que você precisa, para aquilo que você necessita, para aquilo que você pode desenvolver para ser uma melhor pessoa para você e para o mundo. Bem, quando eu falo ser quem sou, eu estou partindo de um pressuposto que eu vou acessar algo e esse algo que está lá dentro, ele vai ser descoberto, ele vai ser revelado, mas como que se dá isso? E quando a gente pensa em saúde mental, muitos de nós que passamos pela pandemia, que passamos por questões da vida, olhamos para trás e falamos, nossa, onde é que está o tempo no meio disso tudo? Aonde que está essa noção de mim mesmo? Porque a vida vem, ela vai trazendo esses estágios de desenvolvimento, a infância, tão pouco tempo da vida, no máximo das hipóteses, 10% da vida é a infância. A adolescência que vem uma série de mudanças hormonais, corpóreas, e aí a juventude e vida adulta. Quando a gente olha para trás, opa, quem eu sou? Esse quem eu sou é um processo que ele é interessante de ser visto, porque às vezes a gente não tem um acesso, e eu trouxe aqui para a gente uma chave. Esse acesso nessa chave tão grande é um acesso que às vezes a gente dá para o outro essa chave, mas a gente não se percebe. A gente dá para o outro a nossa liberdade, a gente dá para o outro o nosso tempo, a gente dá para o outro grande parte do nosso trabalho. E aí a gente esquece de usar essa chave a nosso favor, porque a gente ainda não aprendeu esse movimento de olhar para dentro com algo que seja útil. E que utilidade é essa? Agora eu gostaria que você prestasse muita atenção. Qual que é a utilidade de usar essa chave? Essa chave do seu próprio acesso. A utilidade número 1 é saber quem eu sou, como eu funciono e como que eu posso ser melhor para mim mesmo, só que de acordo com algo que é muito interessante a gente olhar com esse núcleo da saúde mental, que tem coisas que acontecem aqui dentro, mas que ninguém está vendo. Tem coisas que a gente esquece de se perceber e esse sintoma vai aparecer lá na frente. Opa, sintoma, diagnóstico. Então a gente começa a olhar para a saúde mental com algo diferente, com algo que assim, não vai aparentar como uma perna quebrada, como uma luxação, como um dente que está ali cariado. Não vai aparentar isso. Só que eu preciso entender primeiro para mim mesma que a saúde mental, para você que me assiste, para você que acompanha, é algo que não vai estar aparente como um exame, a gente sabe disso. Só que os sintomas vão estar sendo notados no comportamento. E isso não é da noite para o dia, é longo prazo.
E aí é que vem esse grande problema da vida cotidiana, dificuldade de relacionamento. 2, dificuldade de autoentendimento. 3, um desafio gigante de alcançar uma realização. Para eu poder falar sobre isso com você, eu quero te convidar a entender algo que é a psicologia, a terapia e a psiquiatria. Então, quando eu começo a trazer esses elementos, eu estou te convidando a perceber o que você busca para a sua saúde mental, qual que é o seu desafio e será que quando eu digo psiquiatria, você deve já estar pensando um remédio, um médico, algo que vai silenciar um processo que tem muito mais a ver com o seu comportamento. E você vai lá e está precisando de um remédio para dormir, sendo que se a gente for realmente mapear a sua dificuldade de dormir, ela está relacionada a algo que está te deixando ansioso faz tempo, que é uma decisão que você não tomou por conta de uma outra decisão que está desencadeando um outro problema. Mas falando assim, parece que é tão simples, né? Então tá bom, vai lá e retoma aquela decisão. Não é assim tão simples, a gente sabe que não é. E que são vários pratos que estão ali, um em cima do outro, um em cima do outro. E quando a pessoa começa a ter sintomas de um desequilíbrio, de uma insônia, de uma ansiedade, de uma depressão, é porque aquilo que estava para ser resolvido lá atrás, o tempo foi passando e não resolveu. O que eu gostaria já de deixar nesse nosso primeiro papo sobre saúde mental bem estabelecido é: vamos mapear esse ser. Antes até da gente olhar, sei quem eu sou, eu preciso mapear esse ser. Se eu vou abrir uma porta, lembrando aqui da nossa chave, né? Essa chave tão grande. Se eu vou abrir uma porta, eu preciso fazer um giro. Esse giro é o meu convite para você hoje. É o giro da consciência. Para a gente entrar no giro da consciência, a gente precisa de quê? Presença. Então, hoje, falando de saúde mental, eu preciso encorajar você e a mim mesma que estou aqui a estar presente. Como que a gente fica presente na gente? Respirando? Beleza, posso respirar, mas às vezes vai atrapalhar o processo. Às vezes eu vou respirar e alguém fala, respira, respira, justo aquilo que vai me deixar mais nervosa. Fica calma, para de chorar. Não, eu preciso entender comigo o que é esse meu giro. Tem pessoas que precisam, para voltar para si, para voltar para essa calma, de algo agitado. Então, a gente precisa primeiro testar. Meu convite para você é testar. Só que como que a gente vai testar? A gente precisa olhar de onde que vem essa origem da saúde mental. E para isso, eu preciso te contar algo que é interessante. A origem da saúde mental vem lá desde o ser humano ser humano, né? A gente tem essa questão de como que se relaciona, como que fala, como que se porta no mundo. Então, a gente vai ter um movimento todo da filosofia, a Grécia Antiga, etc. Sei que nada sou, quem eu sou, né? Conhece-te a ti mesmo. Mas a gente foi apurando, porque aí vem todo um desenvolvimento da medicina, um desenvolvimento do corpo, da mente, mas não é nada compartimentado, gente. Isso é algo integral. Quando eu te conto isso e percebo, poxa, você está aqui porque está buscando um conteúdo de saúde mental. E eu quero te contar que existem formas de fazer esse giro com essa chave. Então, a gente precisa mapear, que é uma das grandes questões que eu estou convidando a gente a fazer juntos. Como fazer um bom mapeamento? Para esse mapeamento, o ideal é o giro, a autoobservação, a presença. Carol, não funciono bem com respiração. Funciono melhor com algo muito agitado, exercício físico, etc. É teste. Gente, isso é teste. Como mapear
essa questão da saúde mental. Nós já fizemos esse giro da consciência, esse giro de olhar para dentro, de olhar para si. Percebemos que é integrado o corpo, a mente, né, os nossos processos psíquicos. Há quem fale de espírito, de alma. Como que eu vou mapear? Atenção, é importante que a gente veja algo aí. O que os outros dizem e o que eu digo para mim mesma. Você já parou para perceber aquela voz que a gente fala dentro da gente e que a gente muitas vezes se condena muito mais do que os outros nos condenam? Quantas vezes a gente repete pra gente, eu não devia ter falado aquilo, eu não devia ter agido assim, eu não devia isso, não devia aquilo. Caramba, parece que a gente é inimigo da gente. E isso gera uma vulnerabilidade gigantesca e esse pode ser um dos grandes detalhes da sua ansiedade, da sua depressão, do seu problema com seus pais, do seu problema com seu vizinho, com seu chefe. Por quê? A gente fica pensando além, a gente fica maximizando. Nesse processo de mapeamento, a gente precisa entender e sentir, entender, sentir e liberar para a nossa consciência o que vem de fato de uma autocrítica que eu estou habituada a ter e o que vem de algo que é uma verdade que os outros dizem de mim, mas que eu nem acho que aquilo seja verdade. Às vezes é um elogio que eu introjetei e que é muito confortável que digam que eu sou boazinha, mas no fundo eu só faço aquilo para agradar. Ou é muito confortável que digam que aquela pessoa é muito grossa. Por quê? Porque às vezes ela começa a atuar na vida e no mundo com aquela máscara, com aquela casca, com aquele jeito. E de repente ela coloca para dentro de si algo que nem era verdadeiro. Talvez você esteja passando por isso. Talvez você esteja passando por algo que é até difícil de nomear. Você já ouviu falar de uma dor na alma, de um sentimento de vazio, daquela coisa assim que eu mapeio, mas não tateio? Então é aí que a gente vem nas abordagens da psicologia para trazer soluções e hipóteses do que procurar quando você de fato admite que precisa de ajuda terapêutica. O que procurar, como procurar e qual linha procurar. Então, atenção! Na psicologia, nós temos abordagens terapêuticas. E aí você pode estar se perguntando, Carol, você está falando de psicologia e a psicanálise? É psicologia? Não. A psicanálise é uma outra forma de também acessar processos internos. A psicanálise, falando disso, o pai da psicanálise é Freud, e temos dentro da psicanálise o acesso ao inconsciente, a abertura de sentido. A gente vai estar falando de sonhos, de questões que a pessoa vai rememorar, uma repetição, um ato falho. A pessoa vai ter ali, naquela relação com o terapeuta, uma espécie de transferência. O que é isso? A pessoa vai simbolizar, vai trazer naquelas conversas terapêuticas uma relação com o terapeuta ou a pessoa, né, o psicanalista ali que está atendendo, uma reprodução e uma possibilidade de transferir aquilo que ela vivencia no dia a dia para que processos inconscientes venham à tona. Isso é uma das abordagens dentro das terapias, das psicoterapias. Outra forma da gente tratar, que eu já vou falar de uma forma oposta a isso, que também surge ali no início de 1900, a gente vai falar de behaviorismo, esse nome assim difícil, que vem do oposto, gente. O que é? Vamos estudar a mente como processo, o comportamento. Deixa para lá essa coisa do inconsciente, do que era e do sonho.
o comportar-se, o sentir como comportar, e não o sentir como um processo que está ali associado a outras memórias, a outros eventos, não. Eu quero o comportamento como tal. E aí você vai lembrar, porque tem uma memória interessante sobre isso, que são experimentos com ratos, que hoje em dia nem existe mais isso na psicologia, mas era o quê? O condicionamento. Então, eu penso que eu preciso de uma terapia que vai me trazer um resultado naquilo que eu me condiciono. Eu não quero estar olhando muito para a minha infância, para os meus processos inconscientes, para questões de que eu vou estar ali abrindo sentido. Não, eu quero algo, muitas vezes, resolutivo, pontual, que vai trabalhar o meu comportamento. Então, eu preciso procurar uma terapia comportamental. Só existem essas áreas? Não. Também tem uma questão quando a gente começa a pensar, mas espera aí, não é só comportamento, se for a cognição, a neurociência que a gente fala tanto, que vai unir o comportamento com a forma pela qual eu vivencio a minha emoção, que muitas vezes ela toma conta de mim. Então, eu posso procurar um neuropsicólogo e a partir dali eu terei técnicas que vão me servir de olhar para uma questão que vem um problema, mas que desse problema que eu tenho de comportamento, de atitude, eu também vou olhar qual que é o hábito que está por trás e não apenas o comportamento em si. Explico melhor. Uma técnica cognitiva, dessa geração nova da psicologia que coloca a neurociência, que vai trabalhar os processos bioquímicos, o processo até mesmo do mapeamento das crenças que nós temos herdadas nas nossas células. Eu posso procurar de repente um terapeuta que é da TAC, que é uma terapia de aceitação e compromisso. A partir dali, eu vou olhar para a minha consciência, vou ter um autoconvite a partir dos meus valores, mapeando os meus valores, que eu vou olhar para aquilo e falar assim, bom, eu ajo assim porque eu estou estimulada, eu estou inspirada com os meus valores. Essa é uma outra forma de terapia. Uma quarta abordagem, porque eu estou aqui trabalhando os 4 grandes núcleos da psicologia, uma quarta é o humanismo, que foi fundado por Carl Rogers lá atrás também, nos idos de 1900 e pouco. E ele traz o humanismo como base, que é o quê? É a aceitação incondicional do outro. Essa aceitação centrada na pessoa, a partir de necessidades que o outro tem, como uma pirâmide, porque a gente escuta bastante falar da pirâmide de Maslow, a pirâmide de necessidades. E pasme, esse é um jargão muito utilizado na economia, na administração, a pirâmide de necessidades de Maslow, e Maslow era um psicólogo. E ele trabalhou em lojas de departamento e começou a perceber naquela época do boom americano, da economia, da comunicação, que essa necessidade de realização, a gente vai subindo uma pirâmide, a gente vai ascendendo e nesse topo dessa pirâmide a gente precisa encontrar esse eu, mas um eu social. Então o humanismo ele vai trazer essa perspectiva sócio-integrativa. Então quando você pensar em mapear, em procurar uma terapia, é muito importante que você tenha esse olhar para si mesmo, aonde você quer chegar e o que você está disposto, o que você precisa. Porque muita gente procura terapia e acaba encontrando um profissional, às vezes profissional acessível, teve ali um link, um vínculo, um afeto, mas de repente não é bem essa técnica que a pessoa precisa. E aqui o meu alerta é que você, como proprietário de si mesmo, descubra formas de se acessar e pesquise sobre as abordagens da psicoterapia, porque a gente com isso vai conseguir encontrar uma forma melhor de acessar essa chave interior e trazer melhores resultados para você.
Se você gosta de conteúdos de saúde mental, se você pensa que vai fazer bem para aquele seu amigo, para aquele seu parente, que às vezes está te incomodando, mas no fundo, é você que está se sentindo também incomodado, vem seguir aqui a gente. Vai ser uma alegria receber o seu comentário, sua dúvida sobre como aprofundar mais em uma técnica, como que a psicanálise trabalha, como que alguma outra forma de terapia pode alcançar esses seus objetivos. É uma alegria estar com você e até o nosso próximo vídeo.